A paz do Senhor, meus amados, minhas amadas. Hoje estamos reunidos para mais uma porção da palavra do Senhor. Nessa época, momento difícil que nós estamos, muitos não conseguem pegar na Bíblia, ler algo na Bíblia, né? Mas nós estamos aqui para facilitar a vida de muitos, que nós diariamente comentamos um trecho da Bíblia e a qual vocês podem ser edificados. Hoje são dia 4, o mês é outubro e o ano é 2025. Nós estamos também no YouTube, sob o título Ministrando a Palavra. Ministrando com M maiúsculo e a palavra com P maiúsculo. Se vocês entrarem lá, se inscrevam, compartilhem, toque o sininho e dá um like, tá bom? Para que o nosso canal continue ativo lá no YouTube. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre Romanos 8, verso 1. Nós vamos falar hoje sobre vida através do Espírito. Está certo? Então vamos lá o texto, não vamos nos alongar, que o vídeo é curto. O versículo 1 está assim, versículo 1 do capítulo 8 de Romanos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. E o versículo 3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, pois está enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então vamos analisar o primeiro verso. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa? Quando o homem pecou lá no Éden, o homem estava destinado a viver eternamente, feliz, com saúde, sem dificuldades, sem problemas, mas ele pecou. E ao pecar, ele foi destituído da glória de Deus. Ele perdeu aquele paraíso e perdeu a vida eterna. E condenou a toda a humanidade a viverem em pecado e, finalmente, a viver uma eternidade no inferno. Todos estão condenados a viverem no inferno. Depois da morte, serão julgados e irão para o inferno. Mas, na hora certa, Deus enviou seu Filho, como nós já vimos aqui, lá no versículo 3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado pela carne. Em todo momento apropriado, o Senhor envia seu Filho na semelhança da carne, né? É igual a um ser humano, mas sem pecado. É, ele viveu aqui na terra sem pecado. E esse homem, a semelhança desse homem, ele recebeu o nome na terra de Jesus e recebeu o título de o Cristo, o ungido, né? Ele esteve na terra vivo por 33 anos e nesse período de 33 anos ele não pecou.
Quando ele morre com todos os pecados do mundo. E havia necessidade de um homem santo, um homem sem pecado, morrer para que os pecadores sobrevivessem, ganhassem a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Então alguém teria que morrer, mas tinha que ser alguém puro. E aonde na terra vai se achar alguém puro? Não existe, né? Então teve que nascer alguém de mulher, né, para salvar a humanidade. Não poderia ter a semente do homem, porque a semente do homem é que está o pecado. Então, o Espírito Santo veio, cobriu a Maria e colocou Jesus no ventre. É esse Jesus nasceu sem pecado para resgatar a todos nós. Então está lá naquele versículo primeiro, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como nós, antes de Jesus, iríamos para a morte e o inferno, agora com Jesus, nós vamos para o paraíso e viver eternamente lá. Porque a nossa dívida foi paga, tá bom? Então agora não há nenhuma condenação. Mas não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus. Nota bem, Jesus morreu para salvar a humanidade, ou seja, salvar todos. Mas com certeza, todos não serão salvos. Só vai ser salvo aqueles que aceitarem o sacrifício de Cristo como seu único e suficiente Salvador. A este, Jesus tem pago as dívidas que ele faz e que ele já fez, facilitando a entrada dos filhos de Cristo ao céu. Tá bom? O versículo diz assim, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Funciona assim. Quando eu aceito Jesus, aceito cheio de pecado, o Espírito Santo me deu arrependimento, eu arrependido, tenho meus pecados perdoados, mas eu começo a fazer outros pecados, tem aqueles pecados que são contumazes, que grudam na vida, né, na alma do sujeito, mas pela palavra ele vai resistindo ao pecado, não é pela lei, é pela palavra. E o Espírito Santo vai falando com ele e vai convencendo ele a viver uma vida santa. E é o que ele vai fazer. Porque nós não conseguimos na terra viver sem pecar. Não, não conseguimos. Mas nós somos santos. E o que quer dizer santo? Somos separados para a glória de Deus. Então o Senhor vai nos convencendo, vai nos ensinando o caminho que nós devemos andar para não viver pecando. E como diz no Evangelho, se pecares, vocês têm um advogado fiel, é Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Continue firme no Evangelho. Só Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. E que tenham, hoje é sábado, tenham um sábado abençoado, cheio de alegria e contentamento. E não esqueça, amanhã em muitas igrejas é a Santa Ceia do Senhor, participa.
esteja atento na sua igreja. E se você ainda não congrega, entra numa igreja. E quando o pastor fizer aquele convite maravilhoso, alguém para Jesus, levante as mãos. Não fique mais tempo longe de Jesus, não. Ele te ama e ele quer te salvar. Tá bom, meus amados? Fique com Deus. Até amanhã, permitindo Deus de Israel.